aí tidos como subdesenvolvidos, e com uma série de problemas socioeconômicos, também foi colônia de um país europeu, né? Aí aquilo de sempre. Coincidência? Acho que não, né? Então, a coroa inglesa teve o domínio sobre esse território e, assim como outras colônias, eles exploraram o máximo que eles puderam, né? Carregando riquezas do país para o Reino Unido e explorando a colônia ao máximo que eles puderam explorar, né? E aí a gente já viu esse filme, nós já conhecemos o que acontece com colônias de exploração, e o que aconteceu na Índia não foi muito diferente, tá bom? Mas aí, ao longo da aula, a gente vai pontuando, tudo bem? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que observar é o tamanho do território, né? A Índia é um país grande, em alguns lugares vocês vão se deparar com a nomenclatura, né, de subcontinente indiano, então é bastante grande, e quando a gente pega a questão do tamanho em extensão, ele é o 7º maior país do mundo, né? Então é um território bem grande. E tá ali, né, localizado na Ásia, né, faz fronteira aí com a China, com o Paquistão, com Bangladesh. Então, e ali também, né, bem na fronteira ali com a China, existe a China, o Nepal, existe a Cordilheira dos Andes, né? A gente ouve falar bastante, né, dessa cadeia de montanhas. E na real, desculpa, gente. E na real, gente, só um minutinho, por favor. Desculpa, só um momento. Desculpa aí. Pessoal, só eu que tô um pouquinho preocupado. Ela ainda tá ouvindo a gente, tá? Não, eu sei, é que, né, a dona nunca fez isso no meio da aula. É, Tô levemente preocupado. espera ela voltar. Oi, gente, desculpa aí. Intempéries. E, meninos, obrigada pela preocupação. Vocês moram no meu coração, vocês sabem disso. Opa, mudei o texto. Não era para mudar o texto. Vamos voltar aqui para a Índia. Gente, então... Então, a gente já começa falando disso, da extensão do país. É um país bem gigantesco, né? Foi colônia britânica, né, até meados aí do século XX. Então, a Índia se torna independente em 1947. Historicamente, isso é super recente, né? Até então, olha, para efeito de comparação, as duas grandes guerras aconteceram e a Índia era colônia da Inglaterra, né? Então, é uma coisa, assim, para efeitos de localização temporal, é bem emblemático, né? Bem recente o que aconteceu ali, tá? O que aconteceu? Esse processo de independência, diferente do que aconteceu em outros países, foi marcado por um processo, uma tentativa de independência pacífica, né? E surge aí como uma figura importante desse processo o Mahatma Gandhi,
né? Porque o Gandhi, ele defendia que a Índia tinha que se tornar independente, porém, sem o uso de violência. Ele não acreditava na violência para conquistar essa independência, para se libertar do colonizador. E, na verdade, ele pregava a desobediência civil, né? Então, o que é desobediência civil? É realmente não cumprir aquilo que é esperado, vamos dizer assim. De certa forma, é infringir algumas leis, né? Então, é se colocar contra a posição da coroa britânica, porém, sem fazer o uso de violência de nenhum tipo. Eles simplesmente cruzavam os braços, não, a gente não aceita isso, a gente não vai fazer isso, então, e problema de vocês se vocês não aceitarem. Mas a gente também não vai brigar com ninguém, a gente não quer usar de violência para que isso aconteça. Então, o processo de independência indiana fica marcado por esse aspecto, né? Por essa condição, né? De que eles queriam sim se libertar do domínio inglês, mas não queriam que sangue fosse derramado para que isso acontecesse, né? Então, acho que todo mundo já deve ter visto, mas aqui o livro traz para gente uma imagem do Gandhi, né? E justamente associando ele como essa liderança que pregava, né, a independência sem o uso da violência, né? Então, assim, em 47, em agosto, né, de 47, a coroa inglesa reconhece, fala, beleza, vocês são independentes mesmo, o que a gente vai fazer, né? E, claro, eles são bonzinhos? Não, simplesmente também talvez já não era tão interessante manter isso à força, né? Então, reconhece oh, meu Deus, mudei aqui sem querer, peraí. Voltando. Reconhecem a independência, e aí também tem o processo de partilha desse território, né? Que, na verdade, inclui aí territórios que formaram outros países, tá? Então, aqui tem um mapinha, né? A figura 2.1 aí, a independência e partilha da Índia. Então, todo esse território estava sob domínio britânico. Quando se torna independente, a maior parte, que é essa parte verdinha aí, se torna a Índia, né? Nossa, buguei aqui. A oeste, a gente tem Paquistão Ocidental, e lá, mais ao norte ali, tá vendo? Escrito Caxemira. Então, esse pedacinho aí da briga até hoje. E a leste tem uma mancha que, né, tá entre territórios indianos aqui, chamado de Paquistão Oriental. Então, foi essa partilha que foi feita com a saída da coroa britânica. E tem uma questão aí também religiosa, né? Dentro do Paquistão, a gente tem umas diferenças religiosas, né? E que isso também tem relação com o conflito na Caxemira. A maioria da população indiana, ela professa a religião hindu, né? Então, eles são hinduístas. No Paquistão Ocidental e no Paquistão Oriental também tínhamos pessoas que são muçulmanas. Então, essa diferença religiosa, ela causa alguns... pelo menos é usada como motivação e justificativa para algumas disputas territoriais. Em 71, alguns grupos de muçulmanos, aqui o texto até chama de facção, eu não sei se isso é um pouco... é uma palavra muito adequada para a gente se referir a grupos religiosos, mas se a gente for pensar em extremistas, talvez não seja tão assim pesado, né? Essa região, que é a ilhazinha aqui, né, que está aqui, né, o Paquistão Oriental, ele acaba também conquistando um processo de independência, né, então deixa de ser Paquistão e passa a se chamar Bangladesh. Então, é um outro país também, tá? Bom,
Até aqui tudo bem, gente? Tudo bem, dona. Pra mim tá tudo tranquilo. Ok. Tudo tranquilo. Então, a de praxe, né? Vamos seguindo aqui, agora falar um pouquinho dos aspectos da população. Bom, vocês já me ouviram falar antes, e acho que isso já é de conhecimento coletivo. Depois da China, a Índia é o país mais populoso do mundo, né? Então, só perde realmente para a China. Também tem mais de 1,3 bilhão de habitantes. É muita gente vivendo nesse território, né? E aí a gente observa no mapa, vocês sempre me perdoem pela resolução, mas aqui o importante é a gente realmente ver as tonalidades, né? Então as pessoas estão concentradas nos tons mais escuros do mapa, né? Então, mais ao norte aqui, a gente tem norte, nordeste, né? E sempre perto também do oceano, né? A gente tem que ver que a Índia tem, né, tá banhada leste-oeste também pelo mar, e as grandes concentrações da população também estão mais próximas à faixa litorânea. Uma das coisas que a gente entende, que nem a região mais do interior aqui, que tem os tons mais amarelos, né? Então quer dizer que tem menos pessoas concentradas aqui, também tem a ver por conta da configuração. Essa região aqui é uma região que é ocupada por floresta tropical. Então, ao contrário do que outros lugares fizeram, eles não puseram a floresta no chão ainda, pelo menos. Então, as pessoas não se concentram tanto ali, porque é região de floresta e ninguém vai morar no meio da floresta, né? Assim, ninguém não, existe uma população que vive, mas a concentração de pessoas é menor, né? Então, as grandes concentrações da população estão mais espalhadas mais ao norte e nordeste e ao longo da faixa litorânea. Aí também é importante eu mostrar aqui para vocês algumas cidades que a gente vai falar, tá? Mumbai, né? Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver onde eu tô. Esse círculozinho aqui tá falando, ó, mais de 5 milhões de habitantes temos em Mumbai. Nova Delhi, que é a capital, né? Também mais de 5 milhões. Aqui a outra cidade que a gente vai falar, Calcutá. Calcutá também, mais aqui, né, no nordeste do território indiano, a gente tem, né, essa cidade, né, que é uma das grandes concentrações aí da população da Índia, tá? E são cidades importantes. Outra coisa importante que a gente tem que saber também primeiro, tem um rio muito importante na Índia, que é o rio Ganges, né? E ao longo desse rio, isso tem a ver também com alguns rituais, né, religiosos. Acho que não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um ritual de lavar o corpo dos mortos no rio Ganges. Também já vi alguma coisa de que se coloca o corpo da pessoa no rio para ela ir embora. Eu não sei se é bem assim, eu sei que lavar o corpo dos falecidos nas águas do rio é importante, primeiro, né, como fonte de água e segundo, do ponto de vista aí, religioso cultural. Então, na região, né, do Vale do Ganges, estão ao longo do rio, a densidade demográfica é maior que 200 habitantes por quilômetro quadrado. Então, também tem muita gente concentrada nessa porção do território, tá? De novo, né, gente? Nós estamos falando, é um território grande, mas as pessoas, elas estão distribuídas pelo território de acordo aí com as suas atividades, com aquilo que elas podem exercer. Uma coisa que é também sabido é que a Índia é um país de contrastes também, né? Temos algumas situações aí de extrema pobreza e ao mesmo tempo é um país com economia muito relevante.
Então, como eu disse, a gente ainda vai falar dos aspectos econômicos, a gente vai tentar entender e traçar alguns paralelos, né, talvez com a nossa realidade, porque isso é uma coisa importante também que eu tenho que colocar. A gente está trabalhando nesses países da Ásia, e acho que vocês notaram, desde o início a gente tem tentado fazer traçar paralelos com a realidade brasileira, é um dos objetivos aqui do bimestre, né? A gente tentar entender o que acontece nesses países, mas sempre tentando fazer um comparativo com o que acontece aqui no nosso, porque a gente vai perceber que algumas semelhanças entre os países que nós estamos estudando e o nosso país. Assim como a gente também já tem notado, e a gente já conversou nas outras aulas, que a gente poderia ter, né? O Brasil poderia ter tomado algumas atitudes que nos deixariam numa condição, né, socioeconômica melhor do que a que nós temos hoje. É nesse sentido, para que a gente consiga trabalhar a ideia da comparação, tá bom? Ô, dona, mas tipo assim, será que a desigualdade, por exemplo, porque quando eu li, eu vi lá que tem algumas cidades que, nossa, é muita influência até para o mundo inteiro, tem tecnologias várias avançadas, aí chega em algumas cidades que, tipo, morrem de fome, tem uma escassez muito... É uma desigualdade muito grande entre esses povos, assim. Uhum. E, sim, é muito acentuado, e a gente, geralmente, quando a gente vê algumas imagens da Índia, a gente vê, uma coisa meio... Ai, me fugiu a palavra, mas a gente geralmente associa também a situações de extrema pobreza. As pessoas vivem aglomeradas, as condições sanitárias às vezes são muito precárias, mas isso é na Índia inteira? Não. Do mesmo jeito que quando a gente faz esse comparativo aqui conosco, e isso eu sempre falei para vocês, né? A gente que mora aqui no estado de São Paulo, nós não temos dimensão do que é o Brasil. A gente não sabe, a gente acha que o que a gente tem disponível para nós aqui está disponível para o país todo. E isso não é verdade. A gente vive em condições assim super precárias, né? De faltar o básico do básico para elas. Né, das pessoas não terem geladeira nas suas casas porque não tem energia elétrica, né? E elas não têm como guardar comida, de não ter água na torneira, de precisar, né, fazer as necessidades lá na casinha, no quintal, porque não tem sistema de coleta de esgoto, né? Então, a gente, São Paulo, e os cidadãos de São Paulo, né, nós que vivemos nesse estado, a gente vive numa terra encantada, porque não precisa ir muito longe. A gente sai do estado de São Paulo, a gente vai para algumas cidades em Minas Gerais, no Mato Grosso, a gente já consegue enxergar essa nítida separação, essa cisão, né, da realidade que a gente tem em São Paulo com o restante do país. Agora, imagina se a gente se enfiasse lá para o meio da região norte, no meio da floresta amazônica, ou nos rincões, lá no meio da Caatinga, né, de algumas cidades da região Nordeste. O que nós vamos encontrar é muito diferente daquilo que a gente enxerga aqui. Então, aqui no nosso estado. Então, na verdade, acho que vai um pouco de encontro com isso que eu falei. Quando a gente está olhando a Índia, quando a gente olhou a China, olhamos o Japão, olhamos os tigres, a gente está observando características que a gente consegue identificar aqui também. Tanto as positivas, como se diz, oportunidades que a gente deixou passar, por exemplo, quanto as negativas. Então, a gente vai ver algumas coisas aqui na Índia que são, assim, são tristes da gente perceber, né, que um país tão grande, como você disse, Brian, com lugares que tem uma super tecnologia desenvolvida, no mesmo país está abrigando gente que está numa situação, assim, de não ter o que comer, né? Então, realmente é assustador, né? E a gente vai perceber que tem algumas coisas que são muito parecidas com a realidade brasileira. E isso assusta um pouco. Também por conta disso, porque a gente vive
numa ilha, né? São Paulo é uma ilha, do ponto de vista das condições de vida. As nossas condições de vida aqui são muito distintas das condições de vida do restante do país. Só vou fazer uma fala aqui, rapidinho. Notaram que tem alguns colegas que estão entrando, deixam o nominho e saem de fininho. Só o nominho não resolve não, viu, galera? Só para vocês saberem, assim, que só isso não resolve a participação, tá? Eu achei estranho, mas eu tenho notado isso, já tem umas 2, 3 semanas que eu tenho visto que tem gente que entra, põe o nome no chat e sai de fininho. Mas tudo bem, vamos voltar aqui. Então, agora a gente vai falar das cidades, né? Aquelas que a gente meio que localizou lá no mapa de densidade demográfica. Então, o primeiro que a gente vai falar aqui é de Delhi, né? Que é a maior aí aglomeração urbana da Índia. Então, tá lá na região do Ganges, né? Na parte mais alta do rio. Tem 27 milhões de habitantes, né? Em dados de 2018. Para efeito de comparação, a São Paulo, né, a nossa região de São Paulo, tem 21 milhões de habitantes, a região metropolitana de São Paulo. E é a 10ª mais populosa do mundo. Então, imaginem, né, São Paulo ser um pouco, bem mais concentrada, né, região metropolitana com muito mais gente ali ocupando essa região. E aí ele dá outros exemplos para efeito de comparação, né, como a região de Tóquio, que tem 38 milhões de habitantes, Jacarta com 32, né? Mas ainda assim, Delhi é muita gente. 27 milhões, gente, é muita gente. Tem país que não tem isso de população total, né? Aí dentro de Delhi, que é essa aglomeração urbana, a gente tem Nova Delhi, que é a capital, tá? Depois a gente tem aqui Mumbai, que também, né, já foi chamada de Bombay, que é a capital financeira e comercial do país. Então é ali que os negócios acontecem. Pergunta: onde é a capital financeira do Brasil? SP, né? Ah, bom. SP. São Paulo. E a capital política? Brasília? Brasília, né? Brasília. Ai, que felicidade. Agora eu fiquei feliz. Estamos olhando o mapa. Beleza. Então, Mumbai aí seria o equivalente a São Paulo, né? Então, os negócios da Índia acontecem e são feitos na cidade de Mumbai, tá? E também, ó, é um grande aglomerado, né? Tem 23 milhões de habitantes. Também é muita gente. Calcutá, né? Que é outra região muito populosa, também aí com cerca de 15 milhões de habitantes, tá mais lá no Nordeste, e ela já está, ó, no delta do Ganges. Delta quer dizer que é onde o rio está desembocando, né? O fim do rio. Então, Calcutá já está mais ao fim do rio Ganges. Ela é considerada uma capital cultural, né? Então, Calcutá tem uma importância muito grande aí do ponto de vista cultural. Além disso, né, ela abriga um dos principais portos do país. Pensando aí nas relações econômicas, isso é muito importante, né? Ter portos aí para garantir o transporte das mercadorias, né? Então, assim, só que quando a gente compara Calcutá com Mumbai e Delhi, a condição de vida é mais precária. Então, em Calcutá, as pessoas têm uma vida mais difícil do que elas têm em Mumbai e do que elas têm em Delhi e em Nova Delhi, tá? Então, assim, são aglomerações, mas dentre essas 3, né, cidades que são as maiores, Calcutá é o lugar que é mais difícil para as pessoas viverem, tá? Até aqui, tudo suave, né? Tranquilo. De boa. Beleza. Bom.
Agora a gente vai começar a falar, então, dos problemas aí sociais, dessas desigualdades que a gente enxerga, tá? Bom, o texto já começa falando que grande parte da população padece de fome e desnutrição, vive em precárias condições de habitação e de saneamento básico, além de enfrentar elevada taxa de desemprego e grande desigualdade na distribuição de renda. Vocês viram, antes da gente continuar, vocês chegaram a ver imagens da Índia quando o presidente indiano decretou o lockdown na Índia? Alguém viu isso? Não. Eu não vi, não, dona. Eu não vi também, não. Não vi, professora. Tá. Fica aí, né? Como se vocês tiverem curiosidade, porque as imagens eram interessantes de se ver. As pessoas. Existem residências na Índia que não tem banheiro. Para a pessoa ir no banheiro, ela tem que sair de casa. Não tem um sanitário coletivo. E aí você foi obrigada a ficar em casa, numa casa que não tem banheiro. E aí como é que você faz? Né? E a ordem era, a polícia tinha poder de chegar na pessoa, né, primeiro momento dar um aviso, mandar a pessoa voltar para casa, no segundo momento elas poderiam partir para ações mais firmes, né? Tanto que teve um tempo que rodou um videozinho, um tom de meme, de um policial dando um peteleco no indiano que tinha saído de casa, sabe? Como eu disse, aqui no Brasil isso virou meme, mas é uma coisa para se pensar, né? Poxa, eu tenho que ficar presa na minha casa por ordem do governo. Mas eu não tenho banheiro, eu não tenho... Como que eu vou fazer as minhas necessidades? Como eu vou lavar minha mão? Se uma das coisas que pedem tanto pra gente é lave sua mão. Né? Então, algumas coisas assim que não tem coerência, né? Então, espera-se que as pessoas tenham um certo comportamento, no caso aí, para evitar a pandemia, e eu não estou falando que isso está errado, mas não oferecem o mínimo de condição para essas pessoas poderem executar isso, né? Então, fica complicado manter essas regras. Então, assim, esse é título de trazer para uma coisa mais recente, né? Aí a gente vai falar de alguns indicadores aqui que ajudam a gente a ter ideia dessa situação socioeconômica da Índia. Então, a ONU fez um recorte aí de 5 anos, né, 2015, 2020. A Índia apresentou uma alta aí na mortalidade infantil, né, que é de 35 por mil. Então, a cada 1.000 crianças que nascem na Índia, 35 morrem. Lembrando que mortalidade infantil é das crianças de 0 a 1 ano, né? Então, desde o momento que ela nasce até ela completar 1 ano. Isso é um número muito alto, né? Porque um bebê não consegue sobreviver se ele está realmente, assim, faltando o mínimo das condições para que ele, né, como dizem os mais velhos, para que ele vingue, né, que ele consiga sobreviver, que é acesso aí à alimentação, né, ter acesso à amamentação, estar protegido das doenças da primeira infância, viver num local que tem o mínimo ali de saneamento básico. Então, índice de mortalidade infantil diz muito sobre a condição socioeconômica de um país. 35 por mil é um número muito alto. Outro índice que fala bastante sobre a condição social do país é a esperança de vida, ou expectativa de vida. Então, na Índia, a expectativa de vida em 2017 era de 68,9, né, quase 69 anos. Também, para efeito de comparação, no Brasil, a expectativa de vida do brasileiro está em torno de 77 anos. Então, já foi mais baixa, obviamente, nós já tivemos momentos na história do Brasil que esse número já foi mais baixo, mas
também para efeito de comparação, né? Um indiano vive em média aí, não chega aos 70 anos. E isso também é um indicador, porque quer dizer que os adultos e as pessoas, né, que já estão aí na fase idosa, falta assistência para eles, né? Faltam serviços básicos que fazem com que eles possam viver mais, tá? Outra coisa importante também que diz muito a respeito da condição socioeconômica do país é a taxa de analfabetismo. Então, olha esse número, como ele é expressivo. Quase 31% da população adulta, né, que se considera dos 15 anos em diante, é analfabeto. Então, assim, quase 1/3 da população indiana não tem escolarização. E a gente sabe quais são as consequências disso, né? Para uma pessoa que não teve acesso à educação, o que acontece, por exemplo, com as oportunidades de trabalho? O que acontece com alguém que não estudou na hora de conseguir um trabalho? Na verdade, Não não consegue tem ser. muita oportunidade. E se for, tipo, não vai ser um trabalho bom, vai ser não os piores, mas o que ninguém quer fazer, sabe? São os trabalhos, geralmente quem não tem escolaridade acaba ficando com os trabalhos de menor remuneração, né? Aqueles que pagam menos. Muitas vezes os trabalhos mais braçais, né? Trabalhos que exigem mais da força da pessoa do que, né, da sua capacidade ali, né, de resolver situações. Então, são os trabalhos, do ponto de vista econômico, menos valorizados, aqueles onde as pessoas vão ganhar menos, né? E se elas ganham menos, elas acabam tendo uma condição de vida mais difícil, né? Aqui é um pedaço, né, uma região de Mumbai, vocês estão vendo aí como que as pessoas se aglomeram, né? É muito parecido com o que a gente enxerga por aqui em algumas comunidades, né, as ditas favelas. Aqui, vejam só, meio que as casas estão associadas ali a um viaduto por onde passa um trem, né? Então as pessoas aproveitam aquela estrutura para construir seus barracos e estar ali, né, ocupando essa região da cidade. Então aqui dá para a gente ter uma ideia também da precariedade onde essas pessoas vivem, né? Então, assim, também, é claro, né, tem as suas diferenças, mas a gente tem regiões como essa no Brasil, infelizmente, né? Pessoas que vivem nessa situação também mais precária. Bom, tem um outro problema na Índia que, pelo menos em tese, nós não temos aqui. A sociedade indiana, ela é organizada em castas. O que isso significa? Que se você nasceu rico, você vai ser rico a vida toda. Se você nasceu pobre, você vai ser pobre a vida toda. Não existe a ideia de ascensão social dentro da sociedade indiana. Então, diferentemente, por exemplo, do que nós temos aqui no Brasil, uma pessoa pobre, ela pode, né, de diversas formas, lutar e se tornar uma pessoa rica, né? Na Índia, isso não acontece. Uma pessoa pobre nunca vai ser uma pessoa rica. Ela nunca vai mudar de casta. E também tem uma outra coisa: não é permitido que pessoas de castas diferentes se relacionem. Então, não existe, por exemplo, uma pessoa rica casando com uma pessoa pobre. Isso não é permitido. Então, essa questão das castas, das pessoas terem que se relacionarem com pessoas que estão no mesmo nível social que elas, também intensifica essa desigualdade, porque não existe essa mobilidade social, as pessoas não podem deixar de ser, né? Então, você nasceu pobre, você vai morrer pobre, esquece que você não tem como. Não existe maneira de você não ser pobre. Então, isso também dificulta e intensifica essa lógica, né, dentro de melhoria de condição de vida.
Isso já é embutido na cabeça das pessoas, né? Então, não importa o quanto ela se esforce, porque ela vai continuar sendo daquela casta mais baixa. Até aqui tudo bem, gente? Vocês conseguiram entender isso? Deu para entender, suave. Sim. Beleza, Olha, legal. Então, assim, essas desigualdades são muito, muito, muito acentuadas, né? Então, tem umas regiões, por exemplo, ó, esse estado, nossa, é Pradesh? Deve ser Pradesh que lê, né? Tem 150 milhões de habitantes ali. E nessa região, nesse estado, as pessoas vivem em situação de extrema pobreza. Gente, situação de extrema pobreza, acho que a última vez que eu vi o indicador são pessoas que vivem com menos de 4 dólares, acho. Acho que menos de 4 dólares por dia. Eu vou pegar direitinho, mas tem um valor, tem um X lá, X de dólares correspondente que a pessoa tem para viver, né? É assim, extrema pobreza não falta o básico para a pessoa. Aí você imagina uma região que tem 150 milhões de habitantes, onde todo mundo está nessa situação de que falta o básico. Então, é muita gente nessa situação de faltar ali o mínimo para a pessoa viver com dignidade, né? Aí, ao mesmo tempo, tem mais ao sul, tem aí esse estado de Kerala. Gente, é aquilo, né? Eu não tenho certeza se é assim que pronuncia. Então, já tem essa acentua de novo, porque nesse outro estado, 90% das pessoas são alfabetizadas, sabem ler e escrever, e diferente do número do país como um todo, a mortalidade infantil está em 17 por mil. Então, é bem menor do que o valor nacional, a média nacional. Então, isso significa que é uma região onde as pessoas têm uma condição de vida um pouco melhor do que o restante do país, tá? Bom, falamos um pouquinho dessa questão das desigualdades, agora a gente vai falar um pouquinho do que acontece em relação ao idioma e as questões religiosas, né, e os grupos étnicos. Bom, primeiro que oficialmente a Índia tem 2 idiomas. O inglês, porque foi colônia da coroa britânica, e o hindi, né, que é o dialeto ali onde que as pessoas mais falam no país. Mas... Oi. O Gustavo falou que é de 1,90 dólares por dia. 1,90? Ele Então, falou, né? Agora, se é verdade... Mas é um número baixo assim mesmo. Valeu, Gustavo, por pesquisar aí pra gente. Mas pensa, ó, vamos fazer um paralelo. Vamos arredondar para 2 dólares. E vamos pegar a conversão do dólar em real. Acho que a última vez que eu vi a cotação, acho que o dólar estava 5,50. Então, 2 dólares dá quanto? 11 reais, certo? Então, é o que a pessoa tem para sobreviver. Como sobreviver? E aí, quando fala a gente sobreviver, é tudo, gente. É aluguel, é água, é luz, é comida, é remédio, é roupa. Com 11 reais. Vocês conseguem imaginar como deve ser viver assim? Nossa. Façam as contas. 11 reais por 30 dias, dá quanto? Vai dar uns... Vixe, vai ficar uns 60 reais por mês, acho. 300 e pouco. 600 reais? Não, 600? 300, né? Vai dar um pouquinho mais de 300 reais. Então, é assim, é viver com 300 reais no mês. Nossa, olha que interessante, né? Não é esse o valor que parece que vai ser o auxílio oferecido pelo... Então, deixa eu ficar quieta. Entendo, Ana. Já dando... Então, extrema pobreza. Vocês estão conseguindo entender a dimensão da coisa? É surreal. É surreal. E aí, a gente vai no supermercado, né?
que isso é uma coisa que a gente vai falar aqui também, dos problemas, né, da questão do acesso à alimentação. A gente também vai traçar um paralelo com a realidade brasileira. Mas vamos voltar aqui. Então, assim, a extrema pobreza é esse valor baixíssimo aí que as pessoas têm para sobreviver, que, obviamente, dificulta muito, né? Num país capitalista como o que nós vivemos e como esse que nós estamos estudando no momento, né? Se você não tem dinheiro, você não consegue fazer muita coisa. Vamos voltar aqui para a questão dos dialetos. Na Índia, são reconhecidos oficialmente 1.600 dialetos, mais de 1.600 dialetos. Então, conforme, dependendo da região que você está, você vai encontrar pessoas falando línguas, aí, dialetos distintos, né? Mas as línguas oficiais são o inglês e o hindi, tá? Quanto ao aspecto da religião, a maior parte da população, né, já tinha dito isso, a maior parte da população pratica o hinduísmo, né? O hinduísmo é uma religião politeísta, né? A ideia de vários deuses, que está aí, cerca de 80% da população indiana pratica o hinduísmo. E aí a gente tem também uma parcela importante, né, 14% aí, que pratica o islamismo, e o restante da população está dividido entre cristãos, budistas e outras religiões, tá? Aí, em relação à etnia, tem duas origens étnicas distintas. E aí, eu confesso que, quando eu estava preparando essa aula, eu acho que eu nunca tinha prestado atenção nisso, achei muito interessante. Um dos troncos étnicos da Índia é a dita raça ariana. Olha que interessante, né? São os arianos ou hindu ao norte e mais ao sul, os dravidianos. E aí a gente ficou com aquela imagem construída, né, do pensamento nazista, né, da raça ariana, e aí a gente descobre que o povo indiano tem raiz, né, tem origem étnica nesse grupo ariano. E aí, quando a gente olha o fenótipo, né, do indiano, a gente não consegue enxergar essa raiz ariana, né? Porque o que a gente aprende, né? Que o ariano é o quê? Aquele sujeito de olhos e pele clara, né? E, enfim, né? Que tem um aspecto esperado. E a população indiana, ela passa o fenótipo, né, a aparência de um indiano não corresponde a essa construção da figura ariana que a gente acabou tendo com essa perspectiva levantada pelo nazismo, né? Então, assim, é interessante a gente perceber como as populações se misturam e os povos surgem, né? Por isso que é uma besteira a gente falar de raça, né? Não existe isso, né? Todos nós somos humanos, cada qual aí com as suas características, né? Mas, enfim, né? Isso aí a galera dá uma viajada com coisas que, por favor, né? Nem cabem a gente discutir. É uma perda de tempo, na verdade, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos falar de treta, porque treta é importante. Então, a gente tem aqui, né, algumas situações ali dentro de alguns grupos étnicos que dão umas tretinhas, tá? Então, aqui, né, no noroeste, o estado de Punjab. Então, a galera, esse grupo, né, nossa, esses nomes, gente, Sikhs, né, que é uma minoria, né, um grupo étnico religioso também, que junta aí 26 milhões de pessoas, e essa galera treta com os indianos, né, com o pessoal que pratica o hinduísmo, né, e aí a gente tem um fato que aconteceu em 1984, então também super recente do ponto de vista histórico, onde 1.700 adeptos aí dessa minoria étnica foram mortas, né? E até hoje existem aí algumas tensões nessa região da Índia, tá?
Aí aqui a gente já vai falar dessa região desse mapa que tá horrível para vocês, mas acreditem, ó, essa partezinha aqui que é a Caxemira. A Caxemira é uma região de disputa há muito tempo. Exclusiva, eu também imaginei que quando vocês fossem fazer lá o vídeo dos conflitos, alguém fosse falar da Caxemira, mas tudo bem. Então, a região da Caxemira, ela tem um tempero religioso envolvido, né? Então, são os hinduístas e os muçulmanos que estão dividindo um mesmo território e os dois querem esse território para si, tá? Então, é a região da Caxemira, que é uma região que está entre o Paquistão e a Índia, tá? Mas a maioria das pessoas que vivem na Caxemira são muçulmanos. Então, são muito mais... eles teriam uma proximidade maior com o povo do Paquistão do que exatamente com o povo da Índia. Só que 2/3 do território da Caxemira estão sob controle da Índia, né? E ela não quer abrir mão dessa região por nada, não quer deixar, né, deixar eles se tornarem parte do Paquistão e seguir sua vida. Em 2001, o governo do Paquistão propôs que fosse feita um plebiscito, né? Então, que fizesse uma consulta popular, perguntasse para as pessoas que moram na Caxemira se elas queriam fazer parte da Índia ou se elas queriam fazer parte do Paquistão. Obviamente, a Índia não gostou da ideia e não deixou o plebiscito acontecer, porque tudo indica que as pessoas votariam por fazer parte do Paquistão. E ela teria que abrir mão dessa região da qual ela não quer abrir mão de forma alguma, né? Então, e o que deixa essa história da Caxemira mais problemática e preocupante para o restante do mundo é que, adivinhem só, tanto o Paquistão quanto a Índia têm programas nucleares e tem tecnologia nuclear. Então, existe sim o medo de uma disputa nuclear, de uma guerra nuclear entre esses dois países. Para vocês também terem uma ideia, um jeito que eles usam para, como eu posso dizer, para assustar uns aos outros, é fazer teste. Então, eles fazem testes nucleares nas proximidades da Caxemira. Os outros países que detêm essa tecnologia, que são Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, França e China, que formam o Comitê Nuclear, eles não concordam e repudiam esses testes. E estão sempre tentando fazer, né, com que eles obedeçam o tratado de proibição desses testes nucleares, porque ter a tecnologia é uma coisa, mas a gente não pode, né? Quem conhece e domina a tecnologia nuclear não pode sair por aí explodindo bomba, né? Isso foi só lá, né, na Segunda Guerra que os Estados Unidos testaram as armas deles, né, sobre o Japão, e durante a Guerra Fria que existia o medo, né? Mas esses testes nucleares há muito tempo são objeto de muita discussão e de banimento de países, né? Não se espera que nenhum país continue fazendo esse tipo de exercício militar. Então, o que pega nessa região da Caxemira é esse medo dos dois países, tanto a Índia quanto o Paquistão, perderem a mão em relação a esse uso das tecnologias nucleares e acabarem fazendo uma bela besteira, né? Então, até 2018, na verdade até 2018, porque escreveram aqui no livro, né? Mas na verdade até hoje, porque essa é uma região ainda de tensão, isso não foi resolvido e a disputa ainda continua. Então, a Índia quer a Caxemira e o Paquistão quer a Caxemira, tá certo? Então, assim como outras disputas territoriais que a gente já falou, essa também é uma disputa que a gente está longe de ver uma solução, de que isso realmente chegue ao fim. Tá bom? Gente, até aqui tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte. Tudo bem. Sim. Eu vou fazer um corte da gravação.